Fala, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Tá iludido? Ah, o Zoeira tá aí, que loucura. Torcedor é assim mesmo. Antes de eu botar a matéria, curta, compartilha, não se esqueça de hypar esse vídeo, conteúdo sempre aqui do nosso Botafogo pra vocês. Vamos lá ver a matéria completa e já eu volto. Vamos lá ver. Bom, foi a prévia, porque depois ainda tivemos outra partida no Newton Santos. O Botafogo com problemas extra-campo, John Textor, aquela coisa toda, foi vaiado pela torcida, ele estava no estádio. Só que na segunda etapa, depois de um 0x0, gol anulado do Caio Jorge, eis que o Botafogo abriu a porteira, 4x0. Danilo jogou demais, Montoro a mesma coisa, e o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro no final da primeira rodada. Enquanto a bola rolava, os bastidores ferviam no estádio Newton Santos. Depois de dias conturbados com protestos e até veto da justiça, impedindo a venda de atletas por John Textor, o dono da SAF do Botafogo resolveu falar. Uma das principais preocupações da torcida em relação ao americano é o planejamento da equipe. Além de não ter feito o aporte prometido para sanar as dívidas recentes do clube, segundo fontes, Textor estaria negociando duas das principais joias do time. The idea that we would let those players leave during this transfer window is absolutely not true. I will not sign a deal that allows them to go out now. That's true of any one of our top core players. Coincidência ou não, Montoro e principalmente Danilo foram as peças fundamentais para quebrar o tabu de quase 10 anos sem vencer o Cruzeiro no Newton Santos. Mas foi o Cruzeiro quem balançou a rede com Caio Jorge. Só que o atacante estava impedido e o gol foi anulado. A partida começou a ficar mais agitada na etapa final. Logo aos 2 minutos, Montoro fez bonita jogada e tocou em Arthur Cabral. O centroavante serviu Danilo, que abriu o placar. Então, no lance seguinte, preferiu servir Matheus Martins em rápido contra-ataque. O camisa 11 não desperdiçou, 2-0. No terceiro gol, Danilo voltou a brilhar, agora de cabeça, 3-0. E já ao apagar das luzes, Arthur fechou a goleada, 4-0 Botafogo. O discurso vai ser sempre o mesmo. Nós temos que ter os pés na terra, no chão. Na saída de campo, Textor, que já tinha sido vaiado pela torcida, foi ao gramado cumprimentar os jogadores. Eu comentei ele após o jogo, né? Porque antes eu não tinha visto ele não. Mas entrou ali no vestiário, cumprimentou a gente, um clima super normal. Antes de deixar o estádio, o americano prometeu um novo aporte no clube através de investidores, com valores de $50 milhões. We can talk about transfer ban? Do outro lado, o Cruzeiro chegou a 4 derrotas em 6 jogos sob o comando de Tite. Termina uma competição e inicia outra já no mesmo nível. E nós sempre colocamos dessa forma de retomar esse trabalho. Dar um passo para trás, simplicidade bastante, ouvir, sentir as críticas todas justas que elas vão acontecer pela grandeza do Cruzeiro, trabalhar e reverter isso dentro do campo, não tem outra forma. A equipe realmente deixou a desejar. Queria pedir desculpas para a torcida em nome do grupo. Sinceramente, o Cruzeiro tem elenco, tem time, tem técnico, tem tudo para jamais tomar um 4-0. É um resultado pesado para uma primeira rodada de Brasileirão contra um adversário que estava sendo bem questionado. O Botafogo não sabe se vai perder jogadores, se o Textor continua ou não. E mesmo assim, no segundo tempo, o Cruzeiro foi triturado, Edu. Renata, triturado e ninguém adotou a placa. Porque o que realmente foi um jogo onde que o Cruzeiro até que começou bem, né, teve algumas dificuldades sim, porque pegou também um adversário, jogadores como Danilo, Montoro jogando muito bem ali no meio de campo. Como eu sempre falo, o meio de campo é o coração do time, é onde que tudo gira ali, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Então a gente viu que o Cruzeiro, depois que toma o segundo gol, virou uma bagunça, desorganizado. Coisa que a gente nunca tinha visto o ano anterior. Então sempre vai haver essa comparação com o Léo Jardim, Renata, infelizmente. E o Tite vai ter que saber lidar com isso, né? E uma coisa que era tão nítido para todo mundo, o que era o Tite? A parte defensiva. O Tite já em 6 jogos, o Cruzeiro tomou 10 gols. É muita coisa. Principalmente no Campeonato Mineiro, em 5 jogos tomar, entendeu? E a gente fica triste
porque é um time que criou muita expectativa ano passado, fez por onde sim, né? Brigou até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, trouxe um grande jogador como o Gerson. Então aquela expectativa da torcida e da diretoria é o quê? É que o Cruzeiro continua mantendo ali em cima. Só que infelizmente as coisas não estão acontecendo. É claro que ainda é início de temporada, mas a torcida e a diretoria não quer saber. Se o Cruzeiro não der resposta agora nesses 2 jogos aí, eu não sei não o que pode acontecer. Ronaldão, você que é muito direto, o Tite corre risco no cargo? Tá balançando, a roseira dele tá balançando. Porque a gente fala aqui em fórmula, para você ter uma fórmula para você ter um time vencedor. Qual é a fórmula? Um bom treinador, o Tite é. Um bom goleiro, o Cássio é. Um bom lateral, o Fagner é. Meio de campo, o Gerson. Que machucou ontem, né? Sim, mas não é um cara que você fala, opa, pera, tem o Gerson. Atacante, Matheus Pereira. Meio de campo, Matheus Pereira. Quer dizer, você tem todos os ingredientes para ter um time forte, um time bom. Mas aí não deu encaixe. E aí sobra pra quem? Pro treinador. Pro treinador. Porque o Pedrinho não Porque vai o que ficar tava gastando. antes dele, que parou, que quis sair, fez um trabalho acima da média. É uma pena que o Tite, esperamos um pouquinho, né? Quem sabe aí, faz uma troca aí, o Dorival vai pra lá, né? Pra ser justa, que eu gosto de equilibrar as coisas aqui no programa, às vezes não consigo, né? Tipo, quando eu falo do Inter. Mas eu gostaria de parabenizar também o Martim Anselmi, que chegou agora, tá conhecendo esse elenco, foi anunciado há pouco tempo, e ele já montou um Botafogo ofensivo, porque tava 0-0, o Cruzeiro teve grandes chances, não conseguiu, gol anulado, e aí na segunda etapa, o Botafogo super letal, vertical, contra-ataque, e fez um 4-0 que poderia ter sido mais até, inclusive. Por isso, com esse resultado, Martim Anselmi e o Botafogo lideram o Campeonato Brasileiro. Uma rodada só, é muito pouco, mas a gente vai mostrar a tabela aqui. Tabela já? A tabela! Mas já! Ajudou seu Inter a sair do Acabou a primeira rodada, eu falei pra vocês, ontem não era dia. Faltavam 2 jogos, já aconteceram. Então o Botafogo é o líder, a Chape também ganhou, a mesma coisa o Vitória, o São Paulo, Fluminense, Mirassol, Bahia, Atlético Paranaense e Bragantino. Aí a turma do 1 ponto, Palmeiras e Galo, e depois do Vasco até o Cruzeiro, ninguém pontuou na rodada. Eu terminei o Campeonato Brasileiro aqui, ó. Como é que eu comecei? No mesmo lugar. Eu tô achando que é a tabela do ano passado aí, ó. O Inter tá em 16º. Não mudou nada. Ixi, Maria. Que coisa. E é assim, 16º de novo, não, é pra cima. O Pessolano, a seta é pra cima. E o Coringão tá bem aí. Cima. O Coringão tá bem, tá na frente do Flamengo lá. Ó, a próxima rodada é Atlético Paranaense Corinthians. Se você quiser alguma dica, conversar sobre isso, eu posso ajudar. Bom, família Zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que, ó, rapaz, atropelou realmente aí o Cruzeiro. Ninguém imaginava um placar dessa maneira. Não. Ninguém imaginava. A gente viu que o Botafogo jogou legal aí. Os 2 jogos que fez com os times titulares no Campeonato Carioca, vencemos aí o Bangu por 2-0, jogando bola, a gente já viu evolução nesse time do Botafogo, diferente daquele do Ancelotinho, que eu nem falei, não dá pra botar muita culpa no Ancelotinho, porque ele não tava com um time que nem tá agora do Botafogo, departamento médico vazio, nada disso. Mas você já viu um Botafogo bem diferente, o estilo mesmo de jogar. Eu achava, sinceramente, que seria um jogo bem mais difícil do que foi. Inclusive, meu palpite foi de 1-0 para esse jogo. Não imaginava 4-0, como você também não imaginava, vamos ser sinceros. Bom, mas vencemos, demos show no estádio Newton Santos. Se a gente olhar realmente as estatísticas do jogo, a gente vai ver que o Cruzeiro teve mais posse de bola, finalizou mais e tal, aí parece que jogou mais, mas não. Claro, quando o Botafogo fez 1-0, deixou com que o Cruzeiro tivesse mais posse de bola, chegasse mais com perigo. E quando fez 2-0, a mesma coisa, o Cruzeiro continuou se atirando para frente. E com isso fez com que o Cruzeiro tivesse mais finalizações, mais posse de bola. Isso não mudou o placar do jogo. O Botafogo fez 2, 3, 4 e poderia ter sido mais, tá? Porque Montoro ainda conseguiu finalizar muito bem de fora da área. O Cássio Ferrar fez uma grande defesa. Se fosse um 5-0, não seria exagero aqui do Zoeiro. Então, assim, parabéns. O Anselmo já tinha falado que o time do Botafogo, o elenco, estava blindado com toda a confusão que estava acontecendo fora de campo. E parece que isso realmente aconteceu. Fora tudo que aconteceu antes do jogo começar, né? Que saiu aquela informação de que Danilo e Montoro já estavam quase certos de serem vendidos, né? O Botafogo ia pegar um dinheiro ridículo pelos 2 jogadores, que o Botafogo precisa urgentemente fazer caixa, não sei o quê. Lembrando que uma liminar saiu aí da prefeitura que o Botafogo está proibido de vender jogadores, né? Porque se deixasse, o João Texto ia acabar com o time. Mas aí depois saiu uma outra informação de que o João Texto iria fazer
um acordo com o Marinacci, né? Ia vender os 2 jogadores por um preço tal, e o Botafogo ainda está devendo o Marinacci também, mas ia vender os 2 jogadores, mas não ia embora os 2 jogadores agora, só no meio do ano, ia pegar o dinheiro para poder pagar o transfer ban. Depois o John Textor deu uma entrevista ao próprio Botafogo, falando que não, era mentira, não ia vender ninguém, mas assim, a gente sabe que o John Textor não ia botar a cara dele para falar isso. Não, vou vender os 2 jogadores, vai ficar até o meio do ano, vou pegar esse dinheiro para poder pagar. Não, ele não ia falar isso. O John Textor tem uma lábia muito boa. Ele sabe falar, ele sabe conversar, ele sabe cativar. Não é à toa que ele cativou praticamente a torcida do Botafogo toda. E muita gente não é chateado com ele. Recebeu o Vaias ontem no estádio Newton Santos. Por algum momento ficou sozinho no camarote, mas depois chegou um pessoal lá, ficou com ele. Enfim, cara, a gente tem que estar fechado, presta atenção, a gente tem que estar fechado com o Botafogo. Não é com o John Textor, é com o Botafogo. Nosso compromisso aqui é com o Botafogo, o melhor pro Botafogo. Então, assim, o John Textor também tem que botar na cabeça dele de que ele não pode chegar, por mais que ele tenha 90%, ele não vai fazer tudo o que ele quer com o Botafogo. Não é assim que a banda toca. Não vai fazer tudo o que ele quiser. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vendo quem quiser, a hora que... Não. Ele vai ver que ele já viu que aqui é diferente, já tomou vaia, pinchação. Ele já viu que a torcida mudou com ele. Isso é bom, para dar um choque de realidade nele, de que ele fez muita besteira. A dívida do Botafogo, desde quando virou SAF, foi de 1 milhão por dia. O Botafogo hoje deve mais de 1 bilhão. Quando o John Textor pegou o Botafogo devia até um pouco menos do que devia hoje. Parecia que o Botafogo ia conseguir quitar todas as suas dívidas. Mas pelo que a gente viu, todas as contratações que o Botafogo fez, ele não pagou ninguém. Está devendo todo mundo. Por isso que a dívida do Botafogo cresceu tanto. Depois saiu uma outra reportagem que o John Textor iria tirar dinheiro do próprio bolso se fosse necessário para fazer o transfer ban, para pagar o transfer ban. Aí eu ia tirar o chapéu para ele. Depois ele já falou que conseguiu investidores para arrumar mais de 50 milhões de dólares, que daria aí mais de 200 milhões de reais. Enfim, cada hora uma notícia diferente, cada hora uma informação diferente, e a gente não sabe quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo. A gente não sabe. O John Textor é tipo aquele teu amigo, que tu gosta dele pra caraca, que ele, quando ele chega na festa, ele anima a galera, ele tem uma lábia boa, ele conversa, ele chega nas mulheres, consegue cacar a mulher, ele consegue fazer o ambiente melhorar, mas às vezes ele faz umas mentiras, ele conta umas mentiras desnecessárias, fala assim, pô cara, tu é tão legal, tu é tão maneiro, pra que tu fala essas mentiras? Né? Que na hora a gente até acredita, mas depois a gente descobre que era mentira, qual é a necessidade? Só que você gosta tanto do cara, que você vai deixando levar, às vezes é isso. O John Textor, às vezes ele se enrola nele mesmo, ele se bananou nele mesmo. Tirou o dinheiro do Botafogo, botou no Leão, pegou do Leão, botou no Botafogo. Aí foi pro Marinacci, botou no Botafogo. Uma confusão toda. E ele mesmo foi se... Quando ele viu o tamanho da maromba, ele falou, rapaz, agora eu não sei o que fazer. Aí tomou punição do Leão, tô querendo arrancar ele de lá, já não manda mais nada, não sei o quê. E só não perdeu o comando do Botafogo, porque também tinha uma liminar da Prefeitura do Rio, que mantém ele aí como o dono do Botafogo. Também se não fosse isso, a própria empresa que ele criou já teria passado essa rasteira dele, que talvez poderia salvar o Botafogo, a gente não sabe. Então o John Textor, eu acho que ele vai dar o jeito dele, ele vai conseguir pagar esse transfer ban, só que ele tem que parar com essas loucuras, ele tem uma loucura muito grande na cabeça dele, que eu não sei o que passa ali. Parece que ele tá faltando emoção, aí ele quer criar emoção. E ele já viu que agora a torcida do Botafogo já tá assim, ó, confia desacreditando, acredita desacreditando nele, entendeu? Que isso também é bom para a torcida do Botafogo, para não ficar iludido o tempo todo, porque se deixar a gente se ilude. Quem falar iludido, o Botafogo meteu 4, a gente é o líder do campeonato, pelo menos por enquanto, a gente já pode gritar, segue o líder, 4-0, saldo de gol lá em cima, estamos na primeira colocação. Enfim, jogaram muita bola ontem, inclusive a dupla de que falaram que ia sair do Botafogo, né? Danilo e Montoro foram os caras do jogo ontem, nem para escolher quem foi o melhor. Danilo marcou 2, mas o Montoro deu 2 assistências, posso dizer assim, né? Que o Arthur, no primeiro gol, o Arthur que fez uma... O Montoro fez uma jogada espetacular no primeiro gol, passou por 3 marcadores, tocou pro Arthur Cabral, que, querendo ou não, deu uma assistência linda ali pro Arthur, mas tudo começou com o Montoro. Então, eu boto muito na conta do Montoro. E no gol do Matheus Martins também, o Montoro cruzou para ele tinha acabado de entrar no jogo, tava 0 bala, correu, fez o gol, e depois saiu mais 2 gols do Botafogo. Enfim, linda partida, ótimo jogo. Estamos iludidos? Foi uma partida espetacular, que se fosse 4 gols por acidente é uma coisa, mas foi 4 gols com o Botafogo dominando muito bem o seu jogo. Então, rapaz, se continuar assim, a gente já começa até... A gente é torcedor, né? A gente já começa a sonhar com coisas que a gente nem sabe o que vai acontecer.
Bom, a matéria já ficou completa, já falei bastante, tem mais de Botafogo pra gente falar. Já tem clássico aí também contra o Fluminense no Carioca. Enfim, vai com o time titular, vai com o time misto, porque o Botafogo é o líder do grupo. Os 4 primeiros se classificam. Claro que o primeiro colocado pega o 4º do outro grupo, então isso já conta bastante também. Mas enfim, tem muita coisa pra acontecer ainda aí. Eu vou ficando por aqui, hein? Deixa nos comentários o que você achou, e eu duvido que você imaginava um 4-0 ontem na estreia. Enfim, mais um tabu quebrado depois de 10 anos aí sem vencer o Cruzeiro. O Botafogo largou logo uma goleada. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fiquem todos bem, fica com Deus. Fui!